Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de ciclo de políticas públicas. Na verdade, é uma continuação da aula anterior. Então, na aula anterior, nós mostramos aí as etapas, as fases do ciclo de políticas públicas e nós falamos das 4 primeiras aqui, ó: identificação do problema, formação da agenda, formulação de alternativas e tomada de decisão. Agora vamos falar da implementação, avaliação e extinção. Primeiramente, a implementação. Então, é uma fase bastante complexa, porque configura a hora de colocar em prática o planejamento, as estratégias elaboradas, as técnicas, processos, recursos humanos, recursos técnicos, enfim. Então, conforme apresentado aqui por Sabatier, Apud, 6 de 2014, existem basicamente 2 modelos de implementação de políticas públicas. É o top-down e o bottom-up, tá bom? Top-down é de cima para baixo, se caracteriza pela separação das fases entre a tomada de decisão e a implementação. Essas fases aconteceriam consecutivamente. Então, primeiro você tem a tomada de decisão e depois você implementa. Nesse modelo, a elaboração da política pública deve ser realizada pelos atores públicos e sua implementação pelos atores administrativos e técnicos. Então, seria que principalmente aqueles que estão no estratégico e aqueles que estão no tático operacional. Então, o estratégico ele planeja e quem põe a mão na massa, quem executa seria o tático operacional. Tem essa diferença. Por isso que ele é top-down, ou seja, do topo para baixo, né? De cima para baixo. Já o modelo bottom-up, de baixo para cima, se caracteriza pela participação dos atores políticos, públicos, burocratas na elaboração e execução. Então, todo mundo vai planejar e executar, fazendo com que as fases de decisão e implementação aconteçam quase que concomitância. Tá bom? Enquanto aqui tem uma separação muito clara entre a fase de planejamento e execução, aqui não. Nesse primeiro você separa de forma clara, e nesse segundo não. Claro que a planejamento, na tomada de decisão, ela vem um pouco antes, claro, mas assim, tomou a decisão, não demora muito, implementa, porque quem está tomando a decisão é quem vai implementar. Diferente daqui, que um toma a decisão, o outro implementa. Esse segundo modelo ele é mais participativo. E a gestão pública ela tem tendido a esse modelo. Não quer dizer também que sempre é esse modelo na gestão pública, ou que esse modelo trará melhores resultados. Tá? Nem sempre. Nem sempre um modelo de mais democrático, planejamento mais democrático, ele traz melhores resultados, porque às vezes você, para que um modelo democrático, isso tanto em gestão pública como em gestão de empresa, aquela chamada empresa horizontal, em que todo mundo participa mais, para que ela tenha melhores resultados, é importante que todos os funcionários eles tenham um nível bom de capacitação pessoal, intelectual, técnica, enfim. Quando você tem um desnível muito grande entre a capacidade técnica, intelectual do estratégico com o tático, esse modelo ele tende a ter melhores resultados, de acordo lá com a teoria da contingência da administração, lá do livro do Kevin Nato, vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Isso acontece, até os dados empíricos mostram isso. Quando a empresa ela é muito desmelada entre os níveis, é melhor que você seja até menos, como é que se diz, democrático, né? Seja mais incisivo e ordene você estratégico, claro, e diga o que as pessoas têm que fazer. Quando as pessoas são boas dentro da empresa, não. É melhor que vocês deixem ela mais livre, porque a criatividade vai imperar. Tá bom? Isso para a questão, deixando bem claro aqui, para a questão de alcance de resultados. Porque dentro da gestão pública, você tem esse dilema. O alcance dos resultados é uma coisa e o processo, a ênfase no processo é outra. Então, se argumenta, boa parte da literatura, que independente dos resultados serem melhores ou piores, o que importa é o processo, ou seja, que o processo seja participativo, mesmo que todo mundo decida algo errado e todo mundo faça errado na prática, porque a liberdade não teria preço, mesmo que você alcance resultados piores. Você está dando para entender essa diferença. Numa lógica empresarial, o resultado ele é de fato mais importante, porque
Porque não adianta a empresa, sei lá, ser democrática e no fim das contas ela não conseguir um bom resultado, né? Aumento de receita, lucro. E se ela tivesse uma postura mais impositiva dos líderes, talvez elas tivessem melhores resultados. Então você tem, aqui no Pará, no estado do Pará, onde eu estou ministrando essa aula agora, você teve, não é falando mal nem bem, mas você teve um governo que foi da Ana Júlia, quem é daqui do Pará sabe, quando ela governou o estado, que ela foi um governo considerado muito ruim em termos de gestão, mesmo para pessoas que eram uma governadora do PT, e mesmo para pessoas que são do PT, muita gente reconhece que não foi um governo bom, por uma série de motivos, e um dos principais apontados aí na literatura é que eles tentaram fazer esse tipo de modelo de gestão que outros governos do PT deu certo, no caso de gestão participativa, Curitiba, se eu não me engano, Porto Alegre, eles fizeram um orçamento participativo e realmente serviu como modelo para outros locais. Então, para vocês falarem que eu não estou criticando o partido em si, né, em outros locais deu certo e aqui no Pará não deu certo. E um dos principais motivos apontados é justamente essa falta de capacitação técnica. Eles fizeram um modelo mais democrático, dando mais autonomia não só para os municípios, mas também para as organizações sociais, sem que esse pessoal que estava na base tivesse uma capacitação adequada. Acabou que eles não souberam planejar nem implementar. É isso a base, né? Não tinha noções básicas, técnicas de planejamento, né? Que a gente está discutindo aqui, de implementação, e isso foi um dos motivos apontados para que acabasse que não fosse um governo considerado bom, né? Muitas coisas deixaram de fazer, tanto que não foi nem reeleito, mesmo que tivesse apoio da época do governo Lula, que estava em alta, né, do apoio federal, mas aqui no estado o governo não foi bom de modo geral, tá bom? Isso é uma análise que é até generalizada. Muitas pessoas também são dessa opinião de que foi um dos piores governos que teve no estado, mesmo que o planejamento que eles fizeram no papel era realmente muito bom, democrático e tudo mais, mas quando chegou na prática, você teve todas essas dificuldades aqui. A sexta etapa, a avaliação. A avaliação de política pública é um processo em que a validade das propostas deve ser apurada, a fim de se avaliar o processo de implementação e o desempenho das ações. Então, você vai ali começar a avaliar se as propostas elas estão corretas, como é que foi a implementação, desempenho. Então, é nessa fase de avaliação que será possível verificar se houve ou não solução ou minimização do problema. Você vai ver se o problema foi ou não resolvido. Para tanto, a avaliação necessita se basear em elementos para análise. Então, critérios, indicadores e padrões. Indicadores nós falamos bastante numa única aula aqui. Os padrões são geralmente pré-estabelecidos e os critérios é o que vai embasar tanto indicadores quanto padrões. Olha lá. Seixas apresenta os principais critérios para as políticas públicas. Quais são os critérios? Economicidade, então, a utilização dos recursos. Eficiência econômica, a relação dos recursos utilizados com a produtividade. Então, aqui é o quanto eu uso os recursos. Aqui na eficiência é o quanto eu consigo alcançar com o uso desses recursos. A eficiência administrativa é a conformidade entre a execução e as estratégias e métodos pré-estabelecidos. A eficácia, nível de alcance das metas e objetivos pré-estabelecidos. E a equidade refere-se à homogeneidade na distribuição de benefícios e punições. Está muito mais relacionado aqui até à eficácia, né? Se o benefício gerado ele é bem distribuído aí entre as pessoas. Isso é muito importante na gestão pública. Então, são esses critérios aqui pelo SESC, tá? Que ele está apresentando. E os padrões de políticas públicas? Então, você tem padrões absolutos, refere-se à avaliação entre as metas quantitativas e qualitativas pré-estabelecidas antes da implementação. Então, eu estabeleci metas quantitativas, qualitativas antes de eu implementar. Depois que eu implementei, eu vou comparar aqui o que eu alcancei com esses padrões que eu pré-estabeleci. Tem padrões históricos. Então, refere-se à avaliação entre dados quantitativos e qualitativos pertinentes a períodos do passado, meses, anos. Então, vou comparar com o passado, não necessariamente com um padrão pré-estabelecido. Vou comparar, no passado o governo conseguiu manter ali a inflação em níveis aceitáveis. Agora a gente não está conseguindo. Qualquer coisa do tipo, tá?
Padrões normativos. Refere-se à avaliação entre dados quantitativos e qualitativos ideais e reais. Então, depois da gente fazer toda a implementação, o ideal seria esse, o real que a gente alcançou foi aquele. Então, geralmente tem um gap entre um e o outro. Isso é análise aí da avaliação da política pública baseada em padrões. O sétimo ponto é a extinção. Então, as políticas públicas, elas se caracterizam muito mais como um projeto dentro da ordem organizacional do que um processo, por exemplo. Claro que é um processo, não deixa de ser um processo, mas por que é mais próximo de um projeto? Porque elas geralmente têm um fim. Então, projeto é algo, gestão de projetos, quando vocês forem estudar isso, ou se já estudaram, projeto é algo que tem início, meio e fim. Tá bom? Sempre isso, é pré-estabelecido de antemão. Um processo dentro de uma organização, ele não tem um fim pré-estabelecido, tá? Os processos produtivos padrões. Por quê? Tenho uma empresa que produz refrigerante, como a Coca-Cola. Então, eu vou produzir refrigerante até isso ser rentável. Se isso continuar rentável daqui a 100, 200 anos, eu vou continuar. Agora, um projeto como a instalação de uma fábrica, eu tenho início, meio e fim. Depois que a fábrica concluir, já é outra coisa que está acontecendo lá, mas o meu projeto concluiu. Então, a política pública ela tem mais esse contexto de projeto do que de processo. Claro que você tem políticas públicas que acabam perdurando durante anos aí, né? Políticas assistencialistas, por exemplo. Difícil você extinguir o Bolsa Família. Já ficou aí, já registrado como uma política de transferência de renda, teve um sucesso bem documentado aí nas avaliações, tanto na literatura, então deu certo. E acaba que é muito difícil você dizer, o Bolsa Família vai ter um prazo para acabar. Enquanto perdurar, vai continuar. Enquanto estiver dando bons resultados, vai continuar. Enquanto a sociedade estiver apoiando, também vai continuar. A extinção deve ser um processo natural. Entretanto, o motivo pela qual se dá a extinção pode ser positivo ou negativo. Então, olha lá, falando aqui. Então, você pode ter uma política pública que alcançou o que ela queria, pronto, acabou. Então, sei lá, plano real, né? Queria estabilizar a inflação. Então, conseguiu. Beleza, acabou lá, implementou o plano real, se manteve o tripé macroeconômico, e aí você conseguiu o objetivo. Ou então, ele pode ser deixado de lado sem que o objetivo tenha sido conseguido. Antes do Bolsa Família, o próprio governo Lula lançou o programa Fome Zero. Então, o programa não teve o resultado esperado. Aí foi o que eles remodelaram e fizeram o Bolsa Família. Então, o Fome Zero ele não teve um resultado tão bons quanto o Bolsa Família teve. Então, ele foi extinto porque de uma forma negativa, tá bom? Pode-se dizer assim. Mas outros não, são extintos de forma positiva. A extinção de políticas públicas pode acontecer por 3 diferentes motivos. Então, o problema já foi resolvido, a inflação. O problema não é mais relevante, pode acontecer algo do tipo. Os programas e as ações foram avaliados como ineficientes, que eu acabei de falar também lá do Fome Zero. Então, existem políticas públicas que já são planejadas e elaboradas com data para seu fim. Às vezes isso acontece, às vezes não. Existe também aquelas de difícil extinção, porque poderiam provocar grande agitação na sociedade por parte de seus beneficiários e simpatizantes. Olha só o exemplo, o próprio Bolsa Família que nós falamos. Então, o SESC ele faz análise de alguns tipos de políticas públicas que podem ser extintas. Só aqui dando adendo que eu estou colocando o SESC, mas na verdade eu deveria colocar até um APUD aqui, que estou colocando Ferreirinha, tá? Mas eu vou deixar isso aqui na apresentação. Estou me baseando no Ferreirinha a partir do que ele descreve para o SESC, tá? Da análise do SESC. Então, olha lá. Políticas redistributivas são políticas de difícil extinção, porque isso geraria conflito entre os destinatários e os custeadores. Exemplo, 13º salário. É uma política redistributiva. Difícil o governo chegar e dizer, vou acabar com o 13º salário. As pessoas não vão aceitar isso. Por mais que na prática, tá, você poderia dizer assim, olha, eu vou acabar com o 13º salário e vou aumentar em 12 avos, né, 1/2, o salário mensal do trabalhador. Ou seja, na prática vai ser a mesma coisa, inclusive é melhor para o trabalhador, porque você sabe que se ele recebesse 12 avos a cada mês, ao invés de um 13º salário no final, como ele está recebendo antecipado o dinheiro, ele tem maior valor, né? Ele podia aplicar esse dinheiro, sei lá, em qualquer coisa que rendesse mais. Então,
Quanto quanto antes você receber o mesmo dinheiro, melhor. Então seria até melhor, do ponto de vista financeiro, as pessoas receberem 12 salários com uma alíquota maior do que 13 salários com uma alíquota menor, né? Sendo o total mesmo. Mas já é uma questão de costume. As pessoas querem ter o 10º lá no período do Natal, que é o período que você tem maior agitação do comércio. O próprio mercado ali, varejista, já está habituado com o aumento de venda nesse período, a questão de gestão, tá bom? Para você se preparar, o estoque, entre outras coisas. Tem as políticas distributivas, são políticas de difícil extinção também, porque grupos minoritários, localidades, têm apelo forte para que seus interesses sejam mantidos. É o seguro-defeso, né? Lá dos pescadores. Tem que manter ali aquele recurso. Porque para você evitar a pesca predatória quando os peixes estiverem aí se reproduzindo. Você vai evitar a pesca predatória para manter ali aquele recurso natural em níveis adequados. Aí você vai liberar quando o seguro-defeso já não tiver mais. Então, durante esse tempo que não se pode pescar, você vai amparar também, porque para manter a renda mínima daquelas populações que dependem do pescado. Terceira, políticas regulatórias. São políticas de mais fácil extinção porque pedem valor moral, embora permaneçam porque não existem atores interessados e com poder de efetuar sua extinção. Exemplo, incorporação salarial do servidor público, pensão para filhos de militar, né, filhos e filhas de militar. Então isso com o tempo ele vai diminuindo. Claro que os servidores públicos eles são uma classe relevante, mas eles estão perdendo força com o tempo aí no Brasil. Tanto que antigamente os servidores públicos eles tinham maiores possibilidades de aumentar o salário na carreira de professor, tá? Tô pegando como exemplo. Já faz um bom tempo que o salário do servidor público ele não é reajustado com a inflação, principalmente do executivo, do judiciário não, tá? Tem essa crítica. Mesmo assim, ainda se argumenta que os servidores públicos no Brasil ganham em média acima dos mesmos profissionais que estão na iniciativa privada, que atuam de forma parecida. Então tem essa crítica aí em cima do serviço público. Tem toda uma grande discussão em cima do serviço público. O fato é que se você pegar um profissional do serviço público como um professor, que já tem vários anos de profissão e conseguiu as gratificações que existiam antes na lei, que depois foram extintas, provavelmente o salário dele vai ser bem maior, ele vai se aposentar com um salário bem maior do que um professor que entrou recentemente no serviço público. Porque já não tem mais tanta possibilidade de aumento salarial. Claro que ainda existe, mas não tem mais tanta possibilidade como no passado. Então é um pouco disso aqui, tá? É uma política que ela consegue ser desfragmentada aos poucos, porque os grupos sociais aí que estavam interessados nelas estão, de certa forma, enfraquecendo ou não tem tanto poder de barganha quanto outros grupos sociais. Por exemplo, o pessoal do Bolsa Família, o contingente é muito maior. Então, e fora o apelo social que tem, né? São pessoas que estão realmente ali necessitadas daquilo lá, via regra. Claro que tem suas exceções, mas são pessoas que... E claro também os resultados. Então, enquanto que esses programas aqui ele tem mostrado resultado, quando você pega o funcionalismo público no país, ele é muito criticado. Então, não tem tanto consenso em relação ao programa Bolsa Família. Claro que também tem que fazer jus, né, todos os funcionários públicos, mas você tem vários argumentos, por exemplo, a própria estabilidade ela é questionável. Tudo que dá estabilidade, ele não estimula a produtividade, né? Tá lá estável mesmo, não quer nem saber. Então tem essa crítica muito forte em relação ao serviço público. Isso vai embasar projetos de lei, de emenda constitucional, várias coisas para enfraquecer aqui esse tipo de política. Beleza? Aqui o Ferreirinha, planejamento governamental conosco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.